Estou aqui novamente para gravar algumas orientações para vocês do estágio 4. Lembrando, pessoal, que eu estou na faculdade de terça de manhã, quarta de manhã, sexta de manhã. Se vocês quiserem tirar dúvidas comigo, chega lá na hora do intervalo ou na hora da saída, a gente conversa. Ou à noite eu só não estou de quinta-feira. Os outros dias eu estou por lá, se vocês quiserem vir falar comigo, tirar alguma dúvida ou outra. Eu deixei lá no nosso material essa peça, que foi a última prova de direito penal, e também deixei o gabarito para vocês. Vocês também podem acessar no site da FGV, inclusive é lá que a gente procura as provas da UAB, a inscrição, como que faz para entrar lá? Olha só, é só vir aqui, ó, FGV, Fundação Getúlio Vargas, OAB. Aí vai cair lá no site da FGV as últimas provas. Essa prova aqui, o exame 35, ele já está lá à disposição para fazer inscrição. Vamos falar dessa segunda fase aqui de penal, pessoal. Essa segunda fase de penal caiu um recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito, pessoal, é um recurso para aquelas decisões que estão aqui no rol taxativo do artigo 581. Se a gente for fazer uma analogia lá com o processo civil, era como se fosse um agravo. Ele não põe fim ao processo, ele não decide como uma apelação, né? O processo continua e o recurso em sentido estrito, ele vem para consertar alguma decisão que a gente não gostou muito. Mas essa decisão tem que estar aqui, ó, no rol do 581. Quais as principais diferenças entre a apelação e o recurso em sentido estrito? Aliás, pessoal, quem está acompanhando as provas de segunda fase da OAB está vendo que está caindo 3 peças: apelação, recurso em sentido estrito e alegações finais por memoriais. Está caindo essas 3 aqui, né? Depois dei uma passeadinha aqui nas provas de segunda fase que vocês vão ver. Qual que é a diferença entre recurso em sentido estrito e apelação? Primeiro, na taxatividade, o que tiver aqui no rol do artigo 581, recurso em sentido estrito. A apelação é contra sentença, vai estar um pouquinho abaixo os casos de apelação. No recurso em sentido estrito, eu vou ter, igualzinho à apelação, 2 peças, uma de interposição, que vai ser para o juiz que deu a decisão, e as razões que vão para o tribunal. Prazo de interposição é o mesmo, 5 dias, mas da razão vai essa palavra é difícil, diversificar um pouquinho. Na apelação, são 8 dias as alegações, não, meu Deus, as razões de apelação. Domingo, acho que eu estou meio desorientada. 8 dias, e no rese, que é essa peça de hoje, 2 dias só. Então, interposição nas duas, 5. Agora, razões, aquela peça que vai lá para o tribunal, para 3 desembargadores decidirem, é diferente. Apelação 8, rese 2 dias só. Outra diferença importante, na petição de interposição, que é aquela que vai para o juiz que deu a decisão, na apelação só vou pedir para ele analisar o cabimento e o prazo, que a gente chama de tempestividade, né? Que se está no prazo, esse prazo de 5 dias. No rese tem uma diferença básica. No rese, pessoal, eu vou pedir, além do cabimento, é esse recurso mesmo, juiz? Está no prazo? Olha só, está no prazo. Eu também vou pedir para ele a retratação. Vou dizer para ele que ele pode se retratar daquela decisão que ele deu e aí não subir as alegações, né, as razões de recurso em sentido estrito. Começando então por essa diferença, vamos lá dar uma analisadinha na prova da OAB, ver o que eles pediram. E aí eu já vou falando as teses para vocês, para o nosso vídeo ficar mais curto. Dúvidas, pessoal, pode consultar o gabarito que eu já deixei lá no portal, ou então vocês podem ver aqui pelo site da FGV mesmo. Então, deixa aqui, eu já estava estudando aqui, então vamos lá no começo para a gente ler juntos, e aí eu já vou falando para vocês quais são as pegadinhas e o que esse
essa prova da OAB trouxe para a gente no domingo passado. Acho que foi domingo passado, né? 24 de abril? Foi isso. Vamos lá. Rodrigo foi denunciado pelo crime de homicídio simples consumado por causa... Oh, meu Deus, esse enunciado? Com causa, desculpa, de aumento prevista na primeira parte do 121, parágrafo 4º do Código Penal, perante o Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo. De acordo com o que consta na denúncia, no dia 26 de dezembro de 2019, em uma boate localizada na cidade de São Paulo, Rodrigo teria desferido um soco na barriga de João, além de ter lhe dado um empurrão, que fez com que a vítima caísse em cima de uma garrafa de vidro que segurava. O corte gerado foi a causa suficiente da morte de João, conforme consta no laudo acostado ao procedimento. Rodrigo teria sido encaminhado por seus amigos ao hospital após os fatos, pois se mostrava descontrolado, não tendo prestado socorro à vítima, por isso sendo imputado a causa de aumento prevista no 121, parágrafo 4º. Primeiro, o que é 121, parágrafo 4º? Vamos para o Código Penal. 121 a gente já sabe que é homicídio, mas esse parágrafo 4º aí, né, a gente não vai saber de cor. Na OAB a gente estaria com o código na mão, então a gente poderia consultar lá no Código Penal. 121, vamos lá embaixo para o parágrafo 4º. Então ele falou a primeira parte, né? No homicídio culposo, opa, já começa errado, né? Esse homicídio que a gente viu até agora é doloso. Ele empurrou o outro caiu com a garrafa de cerveja na mão e morreu, porque a garrafa quebrou. A pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar socorro à vítima, não procura diminuir a consequência do seu ato. Essa é a primeira parte. A primeira parte tem duas coisas. Já começa a dizer que é só no culposo. Eu tenho aqui falando que é regra de profissão, não tem nada a ver, ele estava na balada, não estava exercendo profissão nenhuma. A denúncia foi porque ele foi embora sem prestar socorro. Mas espera aí, homicídio culposo. Mas, professor, e se for homicídio culposo? Tem como, pessoal, porque o júri é só crimes dolosos contra a vida. Ai, desculpa, gente, eu não avisei aqui que eu estava gravando aula. Eu estou gravando aula, Bi, não dá para te atender. E aí, né, domingo, quem que vai imaginar que eu estou gravando aula? Desculpa. Então, ó, no homicídio, não é homicídio culposo, não pode ter essa causa de aumento de pena, que é do parágrafo 4º, porque está lá no júri, senão não estaria no júri. Júri é só doloso. Então, aqui a gente já começa a ver que a OAB já veio com essa primeira pegadinha. Vamos voltar, então, para o nosso exame. Vejam que o promotor denunciou por esse parágrafo 4º. Já dei a primeira dica para vocês. Não cabe esse parágrafo 4º num crime doloso, e sim culposo. Diante da inicial acusatória, o que é isso? Diante da denúncia, né? Rodrigo procurou seu advogado, narrando que no dia dos fatos, câmeras de segurança registraram o momento em que uma pessoa desconhecida, de maneira furtiva, que olha só esse nomezinho, gente, o que é furtivo? O furto não é escondido? De maneira escondida, ó, passei a mão. De maneira furtiva, teria colocado substância entorpecente em sua bebida, o que teria causado uma embriaguez completa. Rodrigo teria ficado descontrolado em razão disso, sem motivação, teria desferido o soco na barriga de João, empurrando-o em seguida apenas para que dele se afastasse, nem mesmo percebendo que a vítima estaria com garrafa de cerveja nas mãos. Destacou que se quer saber por que quis lesionar João, mas assegurou que o resultado morte não foi pretendido e nem aceito pelo mesmo, que precisou, inclusive, ser submetido ao tratamento psicológico em razão dos fatos. Ou seja, não teve o tal do ânimos necandi, vontade de matar. Ele, ó, estava aqui a aplicar um Boa Noite Cinderela nele, por isso que ele agiu dessa forma. Apresentou laudo do hospital,
elaborado após o ocorrido, constando que estaria completamente embriagado em razão daquela substância entorpecente que teria sido colocada em sua bebida, bem como que naquele momento era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos. Ponto. Olha aqui a tese principal que nós vamos usar. Para que haja crime, a gente precisa se lembrar. O que é crime? O crime ele é dividido em três partes. Crime é fato típico, ilicitude e culpabilidade. Fato típico. O crime tem que ter conduta, nexo causal. Ele tem que ter tipicidade. Conduta, a ação tem que ser humana. Resultado, nem todos os crimes têm, né? A gente lembra dos crimes formais, crimes materiais, crimes de mera conduta. Nexo causal. O que une a conduta ao resultado. Tipicidade, tá no código como crime? Então é típico. Então vamos lembrar, a conduta, teve uma conduta humana? Teve, ele empurrou, o outro caiu com a faca na barriga. Tem nexo causal, faca não, garrafa. Tem nexo causal entre a conduta e o resultado morte? Sim, porque se ele não tivesse empurrado, ele não teria morrido. Tá no código? Sim. Então, tem fato típico aqui. Ilicitude. Ele agiu contrariamente à lei? Sim. Tem alguma causa que exclui a ilicitude? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento? Não. Então, eu já tenho dois requisitos para crime, já posso dizer que é crime aqui. E o terceiro, que é a culpabilidade? Aí que quebra a nossa teoria do crime. Por quê? Porque ele não tinha plena consciência dos fatos. Aí a gente vai lá no Código Penal, só que dessa vez a gente vai lá em cima, né? Lá no 28. Esse é o 28? Esse é o 128. Ó, exclui a imputabilidade penal, ou seja, não é imputável. Embriaguez. Mas não é qualquer embriaguez, ó. É a embriaguez voluntária. Não, a embriaguez voluntária culposa pelo álcool não exclui a imputabilidade. Mas ó o parágrafo primeiro. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, lembra o laudo que ele estava embriagado completamente? Proveniente de caso fortuito ou força maior, boa noite, Cinderela, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. É aqui a chave da questão. Então, nós temos uma tese principal já, eu vou pedir a absolvição dele, porque ele estava completamente embriagado, não tinha o entendimento do caráter ilícito do fato. E aí, pelo 381 lá do CPP, vamos pedir a absolvição dele. Lá os artiguinhos do CPP estão no gabarito. O que mais que eu preciso lembrar? Então, essa é a tese principal. Tese subsidiária, ou seja, nós vamos sempre falar qual que é a principal e dizer, se o juiz não concordar com essa tese, tem esse caminho também, sempre para defender o nosso cliente. Já vimos que um caminho alternativo é tirar aquele parágrafo 4º do 121, que aumenta a pena. Agora a tese de nulidade, ó. Após o recebimento da denúncia, citação e apresentação de defesa, foi designada audiência de instrução e julgamento na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri para a oitiva das testemunhas de acusação e defesa, além do interrogatório do réu. Os policiais responsáveis pela investigação e pela oitiva dos envolvidos, arrolados como testemunha pelo Ministério Público, informaram ao magistrado que se atrasariam para o ato judicial, pois estavam em importante diligência. Não querendo fracionar a colheita de prova, o magistrado determinou a oitiva das testemunhas da defesa antes da acusação. Olha aqui, ó, ele está invertendo a ordem das oitivas que está no Código de Processo Penal. Isso, pessoal, acarreta num cerceamento de defesa, porque para a gente poder defender nosso cliente, a gente precisa primeiro ouvir o que as testemunhas de acusação estão falando, para depois a gente defender. E é que o juiz, ó, determinou a inversão, apesar do registro do inconformismo da defesa.
Uma dica para vocês. Sempre que aparecer esse tal do inconformismo da defesa, algum problema aconteceu na audiência e a defesa se insurgiu, a defesa falou assim: "Tá errado", a defesa protestou, é porque a gente tem que pedir uma nulidade do ato. Dizer que esse ato, ele tá errado, não seguiu o CPP e a gente quer que anule. O que que acontece com a anulação? O tribunal, reconhecendo a anulação que a gente colocou nas razões, ele vai mandar o processo voltar. Então, vai se anular a oitiva, a sentença, volta o processo naquele ato em que o juiz deveria ter ouvido primeiro a testemunha da acusação, depois a defesa, depois o interrogatório. Ouve todo mundo de novo, joga tudo no lixo o trabalho. Ao final, o réu foi interrogado. As provas colhidas indicaram que a versão apresentada por Rodrigo ao seu advogado eram totalmente verdadeiras, considerando que foi constatado o desferimento de soco e do empurrão por parte de Rodrigo em João. Após a manifestação das partes, o juiz pronunciou o acusado nos termos da denúncia. Olha só mais uma observação aqui. O que é pronúncia? O tribunal do júri, minha gente, ele é um procedimento que ele é feito em duas fases. Na primeira fase é com o juiz, na segunda fase é um plenário do júri, que acontece uma audiência com os 7 jurados. Para ir para essa audiência, é preciso que o réu seja pronunciado. É possível que o juiz emita 4 tipos de decisões nessa primeira fase aqui. A pronúncia, que ele vai dizer, olha, é um crime contra a vida, ele é doloso, quem vai julgar vão ser os jurados. 2, desclassificação. Não se trata de um crime doloso contra a vida, vou mandar para a vara, para outra vara decidir, a vara comum. Por exemplo, se o juiz tivesse entendido que é uma lesão corporal seguida de morte, iria para a vara comum, porque não é um crime doloso contra a vida, é um crime contra a incolumidade corporal. Então, não está no capítulo dos crimes dolosos contra a vida, não é o júri que decide. Essa é a desclassificação. A absolvição sumária, que seria o caso aqui, né? Já que eu tenho uma causa de excludente de culpabilidade, que é a embriaguez, né? A embriaguez culposa proveniente de caso fortuito ou força maior, não é qualquer embriaguez, não. Inclusive, se o nosso cliente bebe para praticar o crime, aí é uma agravante de pena. Depois dá uma olhada lá no 61, acho que é do 61 ao 65, tá por lá, do Código Penal. E por último, eu tenho a impronúncia, que é o contrário da pronúncia. Ainda eu não tenho subsídio suficiente para mandar ele para o plenário. Então, vamos investigar melhor aqui, porque ainda não consegui. Mas nesse caso, veja, mesmo com o laudo que ele estava embriagado, mesmo com a nulidade na audiência, o juiz pronunciou. Aí agora a gente vai ter que tomar a providência necessária. Vamos ver aqui, ó. Intimado, o Ministério Público manteve-se inerte. Então, o Ministério Público não recorreu. Rodrigo e sua defesa técnica foram intimados da decisão em 5 de abril, uma segunda-feira. A gente já sabe que, no rol do artigo 581 do CPP, existe lá a previsão do recurso em sentido estrito. Opa, cadê o CPP? Eu tinha deixado aqui, ó. Vamos ver. Caberá recurso em sentido estrito da decisão, despacho, sentença, olha o inciso 4º, que pronunciar o réu. Então, nós vamos propor um recurso em sentido estrito. Nós vamos, na petição de interposição, que é a petição que vai para esse juiz aqui de São Paulo, nós vamos provar que que a petição está no prazo de interposição. Então, qual que é o prazo aqui? Foi intimado dia 5, uma segunda-feira. São 5 dias o prazo de interposição. Depois leia toda a parte lá, pessoal, do recurso em sentido estrito. Imaginem que vocês estão fazendo essa peça lá na OAB. São 5 dias. Até segunda, né? Eu não conto segunda. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Os 5 dias vai dar no sábado. Então, eu vou contar segunda-feira como prazo da minha interposição. Então, vai ficar 5, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Segunda, porque é a interposição. Então, vamos lá.
terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, isso mesmo. Está no prazo, o recurso, o cabimento do recurso vai estar aprovado, que eu vou dizer conforme o 581, inciso 4º, mas eu não posso esquecer que eu preciso abrir um parágrafo lá na minha petição de interposição e falar sobre o efeito regressivo. O que é isso? Eu vou pedir para o juiz voltar atrás, que é aqui, ó, galerinha, deixa eu... Aqui não. Vou deixar para vocês procurarem lá, que é a única coisa que tem diferente na interposição do RES, que é o juízo de retratação. Dá uma olhadinha lá no do 581 para baixo, que é a gente pedir para o juiz voltar atrás. Aí o juiz pode ser que ele volte atrás, resolve, nem precise subir o recurso. Lá em cima no tribunal, quais são as razões do recurso? Primeira tese, sempre vai ser a nulidade. Sempre eu vou querer que o processo volte até a fase de audiência, de instrução, quando o juiz alterou a ordem das testemunhas. Dizer que isso não pode acontecer, porque o advogado ainda se insurgiu, teve problema lá na ordem, não seguiu o CPP, e aí, havendo problema para a defesa, todos os atos têm que ser refeitos. Aí a parte de fundamentação está lá no gabarito. O que mais? Depois, vamos falar da tese de absolvição. E, por último, nós vamos falar da tese de que não cabe você colocar um aumento de pena culposo num crime doloso. Então, mais ou menos aqui eu expliquei para vocês os pontos principais dessa peça. Quis fazer um vídeo curto, mas acho que eu não consegui. E aí vocês podem pegar o modelinho que vocês quiserem lá de recurso sentido estrito, fazer, tentar fazer, e havendo dúvida, vocês me procurem e vamos tentar fazer isso aqui da melhor forma possível. Um beijo e ótimos estudos a todos vocês. Tchau, tchau!